Bom dia a todos. Que bom que nós estamos reunidos aqui mais um domingo para louvar o nome do Senhor, para meditar na sua palavra, para entregar as primícias da nossa semana ao Deus que nós reconhecemos como sendo o nosso Salvador. Esse já é o quarto domingo que nós nos reunimos assim, de forma virtual, tendo em vista a pandemia da Covid-19 que tem afetado o mundo inteiro aí nesses últimos meses, né? O Brasil em especial nessas últimas semanas. Notícias do coronavírus têm tomado manchetes de jornais, sites de informação em tempo real, noticiários da TV. A cada dia mais a gente tem visto e ouvido que o número de pessoas que morre em razão dessa doença tem aumentado. O que nos faz pensar muitas vezes, será que eu também posso ser atingido? Talvez você, nesse período de isolamento, já tenha tido esses tipos de pensamento. Talvez esse tipo de pergunta já tenha passado pela sua mente. E se eu perder o meu emprego? Ou e se eu não voltar para o meu emprego se você não estiver trabalhando nesse período de isolamento? E se eu me contaminar? E se eu precisar de um hospital nesse meio tempo, enquanto está tendo essa crise? Será que vai ter vaga? A gente tem se preocupado com muitas coisas, por exemplo, também com os outros, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos avós que fazem parte aí do grupo de risco, e parece que o mundo inteiro tem vivido um sentimento de angústia e medo nesses últimos tempos. Muitas dúvidas quanto a um futuro incerto têm sido levantadas. Talvez a maior delas, nesse momento, seja quando que tudo isso vai acabar? Ninguém tem uma resposta assertiva para essa questão ainda. E diante de tantas incertezas e dúvidas que têm nos assolado aí, o medo parece ser a resposta primeira e instintiva do ser humano para aquilo que é desconhecido. Nesse mar de medo e dúvida, a gente não sabe se a gente vai afundar mais ainda ou se a gente vai voltar logo para aquilo que nós chamamos de normalidade. É sobre isso que eu quero falar hoje, sobre como o medo influencia as nossas decisões, sobre como o medo mina a nossa fé e tira do foco aquilo que é mais importante para as nossas vidas. Para falar sobre isso, eu gostaria de ler um texto bíblico que se encontra lá em Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 37. Mateus, capítulo 14, versículos 22 até o 37. Bom, eu tô com a minha Bíblia online aqui, deixa eu abrir ela aqui. Vou ler com vocês. Quem não tiver com Bíblia, ou quem tiver com Bíblia, mas quiser só escutar, fica à vontade, tá? Mateus 14, começando no versículo 22. Diz assim o texto: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento forte que soprava, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Só para a gente contextualizar aqui, essa história se passa logo depois da multiplicação dos pães e peixes que Jesus faz para uma multidão, né? A nossa história inicia aí, depois dessa cena, Jesus faz a multiplicação de pães e peixes para uma multidão de mais de 5.000 homens, né? Mais os apóstolos ali, e a Bíblia vai dizer que todos comeram e se fartaram e ainda sobraram muitos alimentos, muitos cestos de alimentos. A história, como eu disse, inicia aí. Jesus está despedindo essa multidão que tinha sido alimentada,
provavelmente porque já estava ficando tarde, né? Já estava começando a escurecer e ele tinha que mandar as pessoas em segurança para casa. E aí ele pede para que os discípulos se dirijam até o barco, né? Eles queriam ir para a cidade de Genezaré agora, que ficava do outro lado do mar da Galileia, e os discípulos ouvem a voz de Jesus e vão para o barco, né? É como se Jesus estivesse dizendo para eles: vão indo na frente, eu já alcanço vocês. Os discípulos ouvem e vão para o barco. E aí Jesus sobe um monte para orar, depois que ele se despede da multidão. A Bíblia vai dizer que já é alto da madrugada quando Jesus decide descer o monte. Ele desce o monte e vai em direção ao barco aonde os discípulos, aonde os apóstolos estavam aí. Só que o barco já estava a uma considerável distância da margem, né? Justamente porque estava ventando bastante, porque as ondas batiam contra ele, e isso não é impeditivo para Jesus continuar caminhando, ainda que sobre as águas. Agora, para um pouquinho e pensa comigo nessa situação. Imagina que a gente estivesse no barco junto com os discípulos. Já era tarde, já era de madrugada. Provavelmente com aquele vento o mar tivesse agitado, tivesse revolto, né? As ondas batendo contra ele. Numa época que não existia luz artificial como nós conhecemos, provavelmente a escuridão estava tomando conta daquele local. E os discípulos, numa visão turva, olhavam ali para a margem e viam a figura de um homem vindo em direção a eles, como se estivesse flutuando sobre as águas. É lógico que eles tiveram medo. Você também teria se estivesse lá. E aí eles começaram a gritar. Só que Jesus, de longe, vai dizer: não tenham medo, sou eu, coragem. Né? E aí Pedro solta uma frase, Pedro sempre muito precipitado, sempre muito impulsivo, né? Mas ele vai soltar uma frase aqui que mais parece um desafio e que vai mostrar ao mesmo tempo coragem e audácia diante de toda aquela situação que estava acontecendo. Olha só o que Pedro fala, como nós lemos aqui. Pedro diz assim: Senhor, se és tu mesmo, então diga para eu ir sobre as águas até você e eu irei. E Jesus diz: venha. Fala se Pedro não foi audacioso aqui. Ele vê aquela figura distante vindo em direção ao barco e propõe quase que um desafio, algo que seria impossível aos homens, impossível a um fantasma, e ainda que fosse um fantasma, né, se ele atendesse aí ao desafio de Pedro, Pedro provavelmente ia afundar na água, ia tomar uns caldos ali, mas logo saberia de cara que não era Jesus, né? Só Deus tem poder sobre toda a natureza, só Deus tem esse poder pleno. Os apóstolos já tinham visto essa demonstração de poder que Jesus tinha numa situação parecida anterior, a alguns capítulos atrás aí, quando Jesus repreende uma tempestade, quando ele acalma o tempo, numa situação muito parecida que os discípulos também estavam num barco. Só que, olha só, eu não quero que a gente perceba só a audácia de Pedro. Eu queria também focar um pouco na coragem que ele teve. Por isso que eu disse que era audácia e coragem. Porque uma coisa é ele desafiar Jesus com essa frase que a gente leu, né? E Jesus não pensa duas vezes, Jesus fala, vem. Né? Pedro diz, se és tu, manda que eu vá. E Jesus fala, vem. E agora? Pedro tem que ir, né? E aí? Ele desafiou Jesus, Jesus dobrou a aposta, chamou para a água, e agora Pedro precisa ter coragem para colocar o pé para fora do barco. Fala se ele também não teve coragem aqui. Pensa de novo, vamos fazer esse exercício de nos colocar na situação de Pedro. Se você estivesse naquela situação, será que você colocaria o pé para fora do barco, né? E pisaria literalmente sobre as águas, como se elas não estivessem lá, andando sobre elas, para ir em direção a uma figura que você não conhece, que você não tem certeza quem é, no meio da escuridão, para fazer algo que é impossível aos homens e que parece até mentira. Quer dizer, quem que anda sobre as águas, né? Eu não sei a sua resposta, mas a minha seria certamente não. Eu não teria a mesma coragem de Pedro. Pedro podia ter dado uma desculpa quando ele ouve esse vem de Jesus, né? Quando ele faz esse desafio e Jesus fala vem, Pedro podia ter falado, não, Senhor, eu vou ficar por aqui mesmo. Era só uma curiosidade que eu tinha mesmo. Mas o Senhor já respondeu daí, eu estou quase reconhecendo a sua voz. Vem você mais perto da tocha aqui, da luz, da lamparina, não sei se eles tinham alguma coisa que iluminasse ali.
O senhor já está quase na metade do caminho, termina de vir. Não é isso que Pedro fala. O que Pedro faz ao ouvir o venha de Jesus é colocar o pé para fora da água, ou melhor, para fora do barco. E como se a água não estivesse ali, naquele local, ele começa a andar sobre ela, em direção a Jesus. Sabe por que Pedro faz isso? Porque ele teve fé. Pedro não apenas acreditava em Jesus, Pedro confiava, e presta bastante atenção nessa palavra, ele confiava em Jesus para além das circunstâncias. Só que agora vem a segunda parte da história. Andando sobre as águas em direção a Jesus, Pedro teve medo e começou a afundar. Ele entra em desespero, então, e grita: Senhor, salva-me. E imediatamente, a Bíblia deixa isso bem claro, imediatamente Jesus estende a mão, segura ele e o leva em segurança para o barco. Ousadia e coragem, seguidas de dúvida e medo, percebidas por Pedro num curto espaço de tempo. Tão curto que nos faz perguntar: o que mudou nesse tempo? O que faz Pedro ir da coragem para o medo? O que faz Pedro ir da fé, da convicção, para a dúvida e começar a afundar? É importante perceber isso, para a gente tentar entender por que às vezes a gente também é tão desequilibrado emocionalmente e até espiritualmente, a ponto de crer e de repente descrer. Pessoas muitas vezes acordam louvando a Deus, exaltando o nome dele, fazendo orações, principalmente nesse tempo de pandemia, por um parente, por um amigo, por algum conhecido que se encontra enfermo num hospital, né? E as pessoas comumente terminam suas orações, às vezes dizendo: Senhor, que seja feita a sua vontade. E essas mesmas pessoas, às vezes, antes do término do dia, estão amaldiçoando a Deus e dizendo que Jesus não escuta, que Deus não ouve, porque apesar das suas orações, o seu parente, o seu conhecido veio a falecer. Como a gente muda tão rápido da fé para o medo? Como que a gente muda tão rápido da plena confiança para o completo descrédito? O que mudou? Sabe o que mudou? O nosso foco. A Bíblia diz que Pedro, de repente, percebeu que o vento era muito forte e, olhando para o seu entorno, ele teve medo e então ele começa a afundar. E como isso se repete com muita frequência nas nossas vidas. O nosso foco está em Jesus e a gente ouve o que ele está falando, mas basta a gente deixar de olhar para Jesus para olhar para o nosso entorno. Quando o nosso foco deixa de ser Jesus, quando Jesus deixa de ser o centro das nossas atenções, parece que as dúvidas vão surgindo, os nossos problemas começam a se agigantar, a gente percebe que o vento é muito forte, que nós somos muito frágeis e a gente começa a sentir medo e aos poucos a gente vai se afogando no nosso próprio medo. Então o que a gente faz? A gente fecha os olhos e finge que essas coisas não existem? Finge que os problemas, que a nossa realidade não está aí fora? Não. Eu não estou dizendo para a gente fechar os olhos para o nosso entorno e fingir que as dificuldades não existem. Eu não estou dizendo para a gente ignorar os nossos problemas e viver a vida como se não existissem aflições. Não, não é isso. O próprio Jesus nos alerta sobre isso quando ele diz lá em João 16:33, no mundo tereis aflições. Só que ele continua a frase dizendo: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Focar os nossos olhos em Cristo é saber que há sim aflições e angústias, mas que apesar delas, a nossa confiança permanece nele. Quando a gente tira a confiança que nós depositamos em Jesus e colocamos ela em nós mesmos, como se nós fôssemos capazes de resolver qualquer coisa, ou no nosso trabalho, ou no nosso dinheiro, ou no caos que é o nosso entorno, a confiança rapidamente se converte em medo quando o mundo cai ao nosso redor. E o mundo sempre cai ao nosso redor, porque o mundo está sempre em crise que nos afetam ao longo da vida. Agora, a pergunta que eu faço é: aonde está a nossa esperança? Aonde está a nossa fé? É no mundo? É nessas circunstâncias mutáveis e instáveis de acordo com o tempo e com o momento? Ou em Deus, que não muda e permanece o mesmo, sempre
ontem, hoje e para sempre. Não basta crer, é preciso confiar. Há quem pense que crer e confiar são palavras sinônimas. Não são. São muito diferentes, tanto no seu significado quanto nas suas aplicações. Tem uma história bem curtinha aqui que eu queria compartilhar com vocês, que ajuda a fixar essa ideia entre acreditar e confiar. Existia um circo onde tinha um apresentador que estava anunciando com um microfone para a plateia o desafio de um equilibrista de andar numa corda bamba a 30 metros de altura do chão. E o apresentador falava assim para a plateia: quem acredita que ele vai passar por cima daquela corda bamba num monociclo? Um monociclo é uma bicicleta de uma roda só, para quem não sabe, né? E aí a plateia se entreolhou assim e falava entre eles: eu não sei, a gente não conhece esse rapaz. Pode ser que sim, pode ser que não, a gente não sabe. E aí o equilibrista foi e passou na corda. E aí o apresentador disse de novo para a plateia: quem acredita que agora ele vai passar na corda bamba em cima de um monociclo fazendo malabarismo? E a plateia ficou pensando, falou: talvez ele consiga, né? E ele foi e passou. E pela terceira vez o apresentador pega o microfone e fala assim: quem acredita que agora ele vai passar em cima de um monociclo fazendo malabarismo e com os olhos vendados? E a plateia começou a falar: eu acredito. Ah, eu acho que eu acredito, eu já vi ele fazendo isso antes. E aí ele foi e passou. E de novo o apresentador pega o microfone e fala assim: quem acredita agora que ele vai passar em cima da corda bamba, sobre esse monociclo, fazendo malabarismo, com os olhos vendados e com uma pessoa nas costas? E aí as pessoas já começaram a levantar a mão e falar: eu acredito, porque já tinham visto aquilo acontecer. E aí o apresentador fala assim: é? Quem quer ser a pessoa nas costas dele? E ninguém levantou a mão. Acreditar e confiar são coisas diferentes. O que nos mantém andando sobre as águas é a nossa fé, a nossa confiança em Jesus, a nossa convicção nele. Por isso, não se desespere em tempos difíceis, coloque a sua confiança no Senhor, verdadeiramente a sua confiança. E ainda que hajam circunstâncias difíceis, Ele vai estar lá fora, bem na sua frente, pronto para estender as mãos para você se você começar a se afundar, para te tirar dali e te levar para o barco em segurança. Às vezes, as dúvidas são um convite para a gente lembrar quem realmente tem todas as respostas. O que Deus espera de nós é que a gente confie nele apesar das circunstâncias, porque a nossa fé não pode ser circunstancial. Que a gente confie nele nos dias de chuva e nos dias de sol. Eu não preciso saber quando que as coisas vão se desenrolar para começar a ter confiança nele. Eu preciso ter confiança nele sempre, independente das circunstâncias. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, como diz o salmista, não temerei mal algum. Eu não preciso saber como que as coisas vão terminar para deixar de sentir medo. O que eu preciso é confiar nas mãos daquele que tem todo o controle sobre ele, que sabe de todas as coisas, naquele que é capaz de acalmar as tempestades, que é capaz de andar sobre as águas, que venceu o mundo, que venceu a morte, que ressuscitou. Se eu verdadeiramente confiar nele, o que será capaz de me causar temor? Eu espero que a gente possa refletir sobre essa mensagem ao longo do nosso dia, da nossa semana, diminuir o nosso medo, a nossa ansiedade e aumentar a nossa fé e confiança que a gente tem no nosso Salvador. Saber que Ele, acima de tudo, é Deus. Nós vamos ter uma música agora para cantar, um hino de louvor, e depois teremos a ceia. Obrigado, uma boa semana para todos.